Então, iniciamos com os pés no chão a nossa aula de PEC 2 no dia 9 de março. Hoje a gente tem a participação do biólogo Heidegger Nascimento. Como eu falei antes, é uma roda de conversa, então sintam-se convidados a compartilhar questões, fazer perguntas, e, enfim, tanto pelo chat como pelo áudio, mas eu vou pedir para o Heidegger dizer como ele prefere, se ele prefere que seja tudo no final ou se durante o processo, desde que ele tome essa decisão. Queria agradecer primeiro a presença do Heidegger aqui hoje. É uma honra e um deleite para mim, tanto estar nessa posição de professora substituta de vocês, quanto estar com ele aqui com a gente. Há alguns anos atrás éramos nós andando pelo departamento de biologia, então isso tem muito significado para nós dois. Tô falando por ele, mas enfim, acho que sim. E aí eu peço que ele se apresente, fale um pouquinho de como foi esse percurso na graduação até o tornar-se biólogo, que falasse um pouco do trabalho atual e de algumas experiências que ele teve recente, né? A gente teve algum alinhamento aqui de intenções. E é isso, a gente vai conversando ao longo da tarde. Bom, gente, boa tarde. Tá escutando bem aí? Me manda um feedback. Tá ok, né? Tá ótimo. Beleza. Como a Priscila falou, meu nome é Heidegger Nascimento. Meu nome é possivelmente a parte mais difícil daqui da nossa conversa, certo? Pode ficar tranquilo. E, bom, como ela falou, realmente, não, a impressão que dá é que não faz tanto tempo que a gente estava exatamente na posição de vocês. Eu acho curioso, ainda mais porque eu fiz essa disciplina também, né? Mesmo eu não terminando a licenciatura, me formei no bacharelado, numa época que a gente começava tudo, era o mesmo curso, né? Não existia separação de cursos entre bacharelado e licenciatura, e em determinado ponto do curso, da grade, é que você decidia para qual caminho você ia, se você ia para o bacharelado ou para a licenciatura. E eu fiz parte da primeira turma do professor Rafael, né? Quando ele chegou, quando ele foi e tudo mais. Aí agora, tá aqui hoje, né? Mas a disciplina continua sendo dele, que é muito interessante. E éramos nós, estávamos aí, mais ou menos a mesma posição que vocês, né? E PEC 2, se não me engano, é segundo semestre, né? Então, ainda, todos novinhos ainda são bichos, né? Porque só depois de um ano de curso é que a gente deixa de ser bicho. Bom, gente, só depois de um ano, sinto muito. Se pedir para falar do começo, bom, sou formado na UFC, formei em 2011, faz um tempinho, 10 anos, né? Esse ano faz 10 anos. Me formei no bacharelado, eu comecei trabalhando no herbário, pasmem. Na época, eu comecei pela botânica. Na época, o herbário era sobre tutoria da professora... Ai, que da taxonomia, agora esqueci Lígia o nome dela. Matias. Lígia, isso, era da Lígia. Passei um tempo lá, não foi muito, mas comecei lá. Depois foi pela laboratório do professor Roberto de histologia. E lá fiquei até a final da graduação. Também fui mentor de zoologia, da professora Helena. Bom, basicamente, durante a graduação, minhas experiências foram essas, e um marco que eu tenho na minha graduação, que foi quando eu comecei a fazer os exercícios da fotografia. Hoje eu sou biólogo, trabalho como biólogo, e também trabalho como fotógrafo. Duas coisas que eu aprendi aí na graduação, assim, basicamente ao mesmo tempo, que foi exatamente, acho que eu fazia segundo semestre, a primeira a segunda, quando, na época a gente tinha na semana na primeira semana de setembro, né, que marca o dia do biólogo, aí a gente tinha um evento chamado Semana da Biologia, não sei se ainda tem, como é que tá. E na Semana da Biologia, pode ser a conexão daqui, tá travando aí? Tá bom, então qualquer coisa vocês me avisam. Tinha a Semana da Biologia, e na Semana da Biologia, existiam palestras, rodas de conversa, e alguns minicursos, né? E um desses minicursos foi de fotografia, não tinha câmera, não tinha nada. Decidi fazer,
Na época, a câmera que a gente fala, os celulares não tinham câmera, né? Aliás, assim, até tinha alguns, mas eram muito inacessíveis, né? A câmera da gente era uma Cybershot, assim, bem pequenininha, assim, que a gente carregava e tal. Quem tinha. E, bom, o curso para mim, foi um despertar, assim, muito grande, uma coisa que eu tinha muita curiosidade, mas não tinha conhecimento nenhum. E de lá, nunca mais parei. Na verdade, hoje, o que me move, assim, hoje eu fotografo todos os dias. Meu trabalho como biólogo depende da fotografia, basicamente é a minha principal ferramenta de trabalho. E muitas das coisas que eu aprendi na fotografia voltado para a biologia, eu também uso em outros ramos da fotografia que eu também atuo juntamente. Mas, basicamente, tive uma educação na graduação igual a todo mundo, fui monitor de disciplina, fiz uns estágios ali, uns que eu gostei, outros que eu gostei menos. E, bom, a graduação, basicamente, eu fiz o meu TCC, né? Na época era só monografia, que a gente chamava, essa sigla, para deixar mais formal, TCC. Eu fiz com histologia de crustáceos, pra você ter ideia. Eu era pessoa de laboratório. Mas eu tinha muita curiosidade em trabalhar com aves, algo que era uma lacuna na nossa formação na UFC, na parte de vertebrado, quem trabalhava com aves, não tinha ninguém, né? Acho que ainda hoje você não tem ninguém dessa área especificamente. E como não tinha ninguém, a chance que eu tinha de trabalhar, de aprender um pouco sobre aves e ter contato, era com outros profissionais que já atuavam no mercado, que vinham fazer alguma pesquisa aqui, alguma coisa assim, e aí eu aproveitava, a gente tinha muita conexão, assim, se falava muito, tanto o UFC como o S, algumas coisas assim, e basicamente eu pedia para ir para campo. Sim, pois é, tô sabendo, o grupo de estudo, pois é, mas não diga assim, não tem nenhum professor formal, assim, né, que trabalha dentro dessa linha de pesquisa e tal. E aí, basicamente, a gente sabia ou que tinha vindo algum biólogo de alguma outra empresa, de alguma empresa, ou alguém que era das antigas, estava nas aves, a gente sabia de algum trabalho de campo, a gente pedia para ir, botava as caras para ir, é o único jeito que a gente tinha. Então, faltei muita aula para ir para campo com pessoas assim, muita prova também, fazer segunda chamada, porque eu queria ter algum contato. E aí eu fui para campo, às vezes, com o Ciro Albano, que também é cria da UFC, o Fábio Nunes, que hoje está no Periquito Cara Suja, o Marcelo, que pra gente a gente chamava aí de Mosquito. Enfim, várias pessoas que na época trabalhavam, já eram pessoas formadas, já estavam, e que vira e mexe faziam campos com aves, e aí eu metia os caras bem, cara, podia ir, eu posso ajudar com alguma coisa. Enfim, aí me cantei pelas aves. Fiz meu TCC normal com os crustáceos, mas eu bati o pé que no mestrado eu ia fazer com aves, né? E aí fiz um mestrado com o Periquito Cara Suja, bem no começo do projeto. A estrutura era quase nenhuma, hoje o projeto é um sucesso, eles têm uns resultados altamente expressivos. Naquela época a gente começava, né, para quem não conhece, periquito cara suja é uma espécie ameaçada de extinção que existe basicamente a maior população aqui na Serra de Baturité. Eu fui fazer meu mestrado, na verdade, na Universidade do Rio de Janeiro, mas meu campo era aqui, meu modelo de estudo era com periquito cara suja. Eu fiz meu mestrado, em Ecologia e Evolução, programa que tem lá, com o modelo de estudo aqui, o Periquito Caraçuí, que foi meu primeiro contato com aves, não é primeiro, mas que abriu muitas portas, tanto nessa área, como conhecer outras pessoas, conhecer outras formas de trabalho, né, vocês vão ver que durante a graduação, a gente tem a oportunidade de conhecer muitas coisas, e vão gostar de algumas, não vão gostar de outras, mas muita coisa a gente vai acabar utilizando cedo ou tarde, né, então eu falo para todo mundo, assim, é bom a gente aprender, mesmo que a gente não goste, é bom que a gente aprenda alguma coisa, sobre tudo que a gente tem uma oportunidade aí. Eu lembro que eu não gostava muito da parte de biologia molecular, bioquímica e tudo mais. Eu achava o livro até interessante, para que pareça, né? Eu vou apanhar falando isso. Mas as disciplinas eram um pouco assim, não era muito do meu gosto. E coube no meu mestrado fazer toda a parte genética, que era basicamente em laboratório fazendo eletroforeses, enfim, vários trabalhos de laboratório, que é uma coisa que na graduação não me interessei tanto. Tive que usar lá nas minhas análises de mestrado, muita estatística, muitas coisas que a gente tem contato aí, às vezes superficial, às vezes um pouco mais aprofundado, mas que eu achava que não vai ser muito da minha área, não vou dar muita atenção, aí lá na frente você vai e precisa. E outra coisa que eu já tinha um certo interesse, mas eu reconheço que eu devia ter dado mais importância, é justamente trabalhar com educação. Na época,
esse é o grande lance, né, da graduação, que a gente tem contato com muita coisa, às vezes não dá tempo mesmo, você aproveitar bem as oportunidades, assim, que dão. Mas, como eu já tinha um certo apreço, quando essa oportunidade surgiu, quando eu precisei me dedicar um pouco mais para essa área, eu já sabia mais ou menos o que buscar, ou pelo menos onde buscar essa informação, quem consultar também. Foi muito interessante. Mas, bom, fiz um mestrado com aquele cara surge, e foi na mesma época que eu comecei também a trabalhar como biólogo. Né? Vocês vão aprender isso depois, assim, a gente se forma em biologia, a gente pode ter várias áreas de atuação, seja dentro da pesquisa, ainda na universidade, ou algum centro de pesquisa, a gente pode trabalhar também em laboratórios, análises clínicas, monitoramentos, a parte de campo, enfim, em várias frentes. Parte do meu mestrado, eu fiz sem bolsa, né? Eu comecei sem bolsa. Então, eu precisava trabalhar, a fotografia me ajudou um pouco, mas também como biólogo, comecei a trabalhar como biólogo, para pagar todos os custos que eu tinha lá e tudo mais. E aí também outras portas se abriram, conheci muitos profissionais da área, fui para trabalhos que as pessoas assim, ó, a gente está precisando de biólogo para tal coisa, tu sabe? Eu não sabia, mas falar assim, sei, pode deixar comigo que eu faço. E tinha que dar meu jeito de fazer, e todas as vezes deu certo, porque eu conheci alguém que poderia me ajudar bastante, ou saber onde buscar informação. Então, para mim, o pilar assim, da graduação é você aprender onde buscar informação, né, ou então ter referências na área, assim, basicamente. A quem você pode pedir ajuda, quem pode dividir o serviço com você, etc. E hoje eu me afastei um pouco da área acadêmica, da pesquisa, e só trabalho como biólogo. Hoje que eu digo, o ano que eu realmente assim, não estava mais ligado à academia, comecei a só apenas trabalhar como biólogo foi em 2015, então já estou há 6 anos trabalhando exclusivamente como biólogo, né, sem estar associado a pesquisas assim, à universidade em si, na verdade. De lá para cá, trabalhei muito com monitoramentos, assim, com a parte de estudos de impactos ambientais, principalmente monitoramentos de aves, e mais posteriormente, a partir de 2015, com monitoramento de cetáceos e tartarugas. Né? Eu trabalho no Porto do Pecém hoje, sou analista ambiental de lá, trabalho com monitoramento de aves migratórias, cetáceos, né, se você sabe cetáceos, golfinhos, baleias, mamíferos marinhos, e tartarugas, né? São esses 3 grupos que eu faço monitoramento hoje. E também faço monitoramento do Boto-Cis na Orla de Fortaleza, trabalho com a Aquase nesse projeto. E atualmente também no programa de educação da Chalana Esperança, que é um grupo pelo qual prioritariamente eu vim falar aqui, que é onde a gente trabalha realmente com a parte de educação, e a fotografia entra com um recurso muito importante aí também. Então, basicamente, hoje eu trabalho como biólogo estritamente, assim, em questão de análise e meu conhecimento muito mais voltados à parte que eu tenho como biólogo, que é esse monitoramento que eu faço no Porto, com a Aquasis, o meu trabalho está mais associado a fotografar e foto-identificar os indivíduos, que não sei se vocês sabem, o boto cinza, todos eles, quando eles vão respirar, né, são mamíferos criminosos, precisam voltar para respirar, quando eles emergem, quando eles vão à superfície, aquela nadadeira dorsal, ela sai da água, então eu fotografo aquilo ali, e as marcas da nadadeira a gente usa para identificar quem é cada indivíduo. Então, aí, nesse trabalho, meu conhecimento de fotografia, ele entra muito mais forte no meu conhecimento como biólogo, apesar dos dois estarem sendo usados ao mesmo tempo. E com a Chalana Esperança, basicamente, minha fotografia entra como uma parte de educação que a gente trabalha com as pessoas da comunidade, lá no Pantanal do Mato Grosso. Né? Então, todo mês sim, mês não, a gente vai até o Pantanal e faz uma série de atividades, que agora estão sendo bem mais delicadas, né? A programação tem que ser um pouco mais certeira, pela questão de Covid e tudo mais, mas que tem gerado muito resultado bom e principalmente contato, assim, né, reciprocidade com a comunidade. Então, acho que é o resumozinho da trajetória. Em 10 anos a gente vai lembrando das coisas enquanto vai falando, assim. Mas é isso, assim, resuminho, acho que é mais importante é isso, atualmente. Tem outras coisas que vão aparecer aí, assim, já está acertado, mas aí tá muito cedo ainda para falar. Alguém tem alguma dúvida com essa parte inicial? Quer fazer alguma pergunta específica sobre o trabalho do Rai no Porto, com esse monitoramento, como analista, alguma coisa assim? Todo mundo tímido, né? Sim. É... Opa. Diga, Bárbara.
Não, é que eu tô assim no começo da graduação ainda, mas eu gosto bastante dessa parte de análises ambientais e trabalhar com educação ambiental. Tudo que tu falou aí é meus sonhos profissionais. Aí, que dica tu daria, assim, para quem gosta dessa parte de análise ambiental, gestão ambiental, enfim, se tiver alguma dica? Olha, Bárbara, a gente que trabalha com essas partes mais de monitoramento, estudos de impacto, essa parte de gestão ambiental, acaba que a gente tem que... Eu acho que a parte da biologia, trabalho como biólogo, você acaba mexendo um pouco com tudo. Porque quando você fala assim, eu trabalho com gestão ambiental, se eu falar isso para alguém, a pessoa vai falar assim, mas o que exatamente? Tipo assim, veja já a tua pergunta, Isamar, senão eu vou quebrar assim. Ainda bem que tu fez no chat, que aí fica anotado. Então, principal, assim, para quem quer trabalhar com a parte de gestão, aprender um pouco de tudo do que vocês vão aprender na graduação. Já mexe, acredite, cedo ou tarde você vai ter que mexer com alguma coisa, de tudo que a gente fala aqui, com a parte de histologia, a parte de análise de monitoramento com animais em si, a parte de zoologia, parte botânica principalmente, parte de educação. Hoje, para você trabalhar como biólogo assim, em campo, assim, o pessoal que trabalha com essa parte de gestão em campo, assim, sem ser o pessoal que faz escritório, análise, assim, mas o pessoal que trabalha em escritório com os dados que a gente pega no falo já, em campo, né? Tem gente que fica só no escritório pegando, a gente entrega os dados e eles fazem análise, por exemplo. Tem pessoal que é assim também. E tem pessoal de campo, que é pra gente. A parte botânica é muito importante, assim, conhecer família, saber quais são as espécies mais importantes, assim, mais características, essas coisas, para mesmo nível de família. A parte de manejo de fauna, você saber, né, como se portar em relação aos animais, como afugentar, como capturar, como identificar principalmente, como operar as técnicas de captura, seja de imagem ou captura de indivíduo mesmo. E a parte de educação ambiental. Hoje, basicamente, a parte de educação ambiental tipo assim, toda empresa tem que ter alguém que trabalha com educação ambiental, assim, que trabalha quase todos os trabalhos todas as empresas que eu passei, e acho que eu já trabalhei com 5 ou 6 empresas, todas elas tinham algum programa de educação ambiental em voga, assim, acontecendo. E vira e mexe, você que trabalha em outra área dentro da empresa tem que ir lá participar também com alguma contribuição, enfim, que é importante também, inclusive, para a gente, onde a gente trabalha. Né? Então, a educação ambiental, assim, conhecimento de legislação ambiental, a parte também é tipo o ABC, você tem que saber, a parte de legislação ambiental, e conceitos básicos de zoologia e botânica, basicamente, essas seriam as coisas mais importantes. Mas, às vezes, a gente tem que sugerir novas coisas assim, de monitoramento, como a gente faz no Porto. Eu vou já falar um pouco mais sobre o trabalho do Porto, porque eu queria mais para a parte da educação, né, não falar tanto da parte técnica. Mas tem várias coisas que a gente teve que pegar referência na parte de fisiologia, várias coisas que a gente teve que pegar em questões, inclusive, né, de educação ambiental em ambientes não formais, né, como esse aqui. A gente está numa sala de aula, por assim dizer, né, em que vocês vieram aqui só para escutar, assim, a gente trocar uma ideia, mas vocês vieram na postura de aluno e eu vim na postura de que vai contribuir. Mas às vezes não é tão... Às vezes é muito horizontal a coisa assim. Na verdade, a pessoa vai lá e você nem está acima nem abaixo. Enfim, outras coisas que a gente tem que saber e fazer todo o diferencial no seu trabalho, assim, se vai dar certo ou não, ou pelo menos na continuidade desse trabalho. Espero ter respondido, qualquer coisa você bota aí de novo. A Isamara perguntou se você sente alguma diferença formal de trabalhar no meio acadêmico, trabalhar ativamente como biólogo, sente falta de algo? Olha, a diferença é total, é outra linguagem. Eu falo que o ritmo da universidade é totalmente o ritmo de você trabalhar para o setor privado, por exemplo, uma empresa, que é outro ritmo de você trabalhar para uma ONG, o terceiro setor. São linguagens totalmente diferentes. Eu lembro, como eu falei, né, parte do meu mestrado eu fiz sem bolsa, e eu submeti para vários editais para ver se eu conseguia algum financiamento, né, para ajudar. E eu lembro que eu fiz o primeiro, eu fiz o que eu chamo de proposal, que o edital, né, você tem que mandar uma proposta, né, você tem que mandar o que é que você vai fazer com aquele orçamento e tudo mais, qual o trabalho que você vai fazer. Eu lembro que eu fiz um e mandei antes para que era o Jason, que hoje é coordenador do programa de aves migratórias da Aquasis, para ele me ajudar assim, porque eu sabia que ele já tinha
muito conhecimento nisso, eu mandei ele para dar uma olhada. E ele educadamente falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou guardar isso aqui e a gente começa tudo de novo. Porque isso aqui está parecendo um relatório que você manda para o CNPq. E aqui é totalmente diferente. Aí ele foi me ensinar mais ou menos como é que era, como é que escrevia para pedir um financiamento no edital, que é outra linguagem. Um relatório técnico para o IBAMA, na resolução do CONAMA, é outra linguagem. Enfim, os ritmos são totalmente diferentes, né? A gente sai da graduação, eu digo assim, sai da graduação, acho que para todas as graduações, não só da biologia, a gente sai uma coisa amorfa, assim, a gente não tem exatamente um preparo para nada. Ao mesmo tempo, a gente tem onde buscar informação para tudo, entendeu? Acho que o grande lance da graduação é você saber onde buscar informação, porque os conhecimentos na hora de usar, ele acabam sendo, às vezes, muito específicos, assim. Você não tem como se preparar 100% para tudo, ainda mais na biologia, que a gente pode fazer muitas coisas. Mas você sabe onde buscar informação, então você não pode se fechar ao conhecimento e dizer assim, não, isso aqui eu nunca vou utilizar. Cara, isso é o maior erro, sabe? Em algum momento você vai utilizar, é importante que quando você saiba que vai ter que utilizar, mesmo que você não saiba exatamente o que fazer, mas você sabe onde buscar a informação, você sabe como estudar aquilo ali, ou pelo menos que profissionais buscar para ter referência, isso é muito importante. Se eu sinto falta de algo, olha, eu sinto falta da área acadêmica, do ritmo, eu não sinto falta de muitas coisas também, mas eu sinto falta de, assim, você ter um propósito maior a longo prazo, entendeu? Na academia a gente tem, às vezes, o prazer de fazer uma pesquisa que não necessariamente vai trazer um resultado muito próximo, pelo menos não muito prático ali, no 1 ano ou 2. É uma coisa que nas empresas, assim, no setor privado, e até nas ONGs, a gente tem que gerar um resultado, assim, às vezes a gente já está devendo resultado, você já entrou porque está devendo resultado, então você tem que mostrar as coisas para ontem, tem que solucionar as coisas para ontem, então, às vezes eu sinto falta de fazer uma coisa que seja mais forte a longo prazo, assim, que gere uma coisa muito maior a longo prazo, às vezes não dá tempo. A gente até faz por conta pessoal mesmo, assim, eu vou juntar esses dados aqui, vou juntar alguma coisa, vou entrar em comunicação com o centro de pesquisa, mas é muito no âmbito pessoal, porque as demandas mesmo são em outra esfera, assim, em outro ritmo, né, basicamente. Já eu queria saber a situação ambiental do Porto Pecém. Hoje o Porto Pecém, quando eu entrei, era uma situação mais complicada, mas eu entrei justamente com a equipe que veio para mudar isso. Então a gente veio com muitas coisas para ajustar, porque o Porto ele já tinha a pretensão de se juntar com outros portos da Europa, assim. Os portos da Europa, não sei se vocês sabem, são as maiores referências de sustentabilidade em relação a portos, né? A portos sustentáveis, portos com preocupações ambientais na Europa. A China vai na contramão disso, por exemplo, mas a Europa ainda está muito e eu prefiro que continue, muito nessa questão ambiental. E o Porto do Pecém, quando ele estava crescendo, o Porto do Pecém é um dos poucos do Brasil que dá lucro. A maioria dá prejuízo. O Porto do Pecém, o nosso aqui, ele é um dos poucos que dá lucro. E aí ele já tinha pretensão de, para crescer, fazer associações, operações com portos internacionais da Europa. E como os critérios para isso que acontece, um dos critérios para que isso acontecesse era a preocupação ambiental. Então a gente entrou lá com várias demandas, né, requisitos para alcançar, para que o Porto pudesse iniciar essa conversa. Hoje o Porto Pecém, se não me engano, é o 4º mais sustentável do Brasil. O que não quer dizer que o Brasil seja lá o país mais sustentável, assim, preocupado com isso. Mas, assim, já foi muito ruim, e hoje a gente está numa crescente em questão de soluções ambientais para o Porto. A situação ambiental lá hoje, né, já foi um pouco melhor, não digo nem para o Porto, digo a fiscalização, porque quem faz a fiscalização do Porto é o IBAMA, né? E como o IBAMA se enfraqueceu, a gente percebe, a gente está trabalhando, que a fiscalização ela também diminuiu um pouco, né? Apesar dos protocolos que a gente está fazendo, todos sejam os mesmos, assim, eu sinto que nos últimos tempos, a corda que puxava a gente para se tornar cada vez melhor, afrouxou um pouco, mas a gente continua esse trabalho. A gente tem vários programas em relação aos cuidados ambientais, na parte de gestão, que vão desde análise de água, análise da biota, né, como por exemplo, eu faço monitoramento desses grupos que eu falei, aves migratórias, cetáceas, tartaruga, mas tem gente que faz de peixes, tem gente que faz de sedimento, tem gente que faz a parte socioambiental, né, com as comunidades. Eu faço o monitoramento, que a gente chama de interno, que é lá dentro do porto mesmo. Se vocês sabem, o Porto do Pecém, ele funciona a 2 quilômetros da costa, né, que a gente chama de porto offshore, que é o porto que ele começa lá fora. Tem uma ponte que sai a gente chama de continente, né, como se a gente fosse uma ilha.
A gente sai da costa e vai até o porto, e lá dentro é que o porto realmente funciona. Então, eu faço essa observação, esses monitoramentos, lá dentro, eu faço interno. Tem alguém que faz o meu mesmo trabalho, só que na costa, entendeu? A gente faz análise de ruído, né, nas estradas e dentro do porto também, para saber essa interferência sonora, de poluição, obviamente, poluição do ar, obviamente, enfim, tem vários monitoramentos que acontecem, são vários, são muitos programas, eu não vou lembrar de todos, mas são muitos programas, certo? Assim, então, basicamente, como é que é a situação ambiental? Em nível de Brasil, estamos muito bem, em nível global, estamos numa crescente, mas ainda falta muito a progredir, e pronto, basicamente, eu acho que respondo, né? Gostaria de saber mais sobre o teu trabalho, cetáceos no PECEM. Basicamente, a gente tem que saber quem ocorre, né, quais são as espécies, onde ocorrem, porque o porto ele tem uma área abrigada, a área abrigada é aquela parte que fica protegida da corrente oceânica, né? E tem a área exposta, então, quem ocorre, quando ocorre, o que é que eles estão fazendo, e quantos são, quem são, né, porque a gente identifica indivíduo também, então a gente sabe se é uma população residente ou não, se eles estão sempre lá ou não, se eles reproduzem lá ou não, e monitoramento de entrada e saída também, que é quando as embarcações entram e saem, que é um fluxo constante lá. A gente tem que saber se tem população, por exemplo, se está na área de atracagem, se está no percurso de atracagem, ou de saída, né? E se tiver, se eles estão, tipo, se alimentando lá, ou se eles estão em deslocamento, porque eu poderia, por exemplo, dizer assim, não, segura a embarcação enquanto eles estão passando. Normalmente, isso pouco acontece, porque as áreas de ocorrência não estão exatamente na área de atracagem. Mas isso é uma preocupação, por exemplo. Outra coisa é saber se as atividades feitas pelo poço, eles geram interferência nesses grupos. Então, a gente tem um gráfico anual, que, tipo assim, ó, eles aparecem mais nessa época do ano, nessa época do ano tal, que a gente normalmente vê com filhote, normalmente eles costumam sumir nessa época do ano. Por que tem essa variação? Porque eles estão lá, tem uma área de vida gigantesca, né, eles estão no oceano, mas eles vão lá para se alimentar de determinadas espécies de peixe, que a gente já sabe qual é. Então, quando essas determinadas espécies, elas começam a entrar, que a gente chama, né, começam a aparecer mais, é esperado que esses animais, eles também se aproximem. Né? Se eles não se aproximarem, tem que saber, opa, será que eles não estão se aproximando por alguma coisa que a gente fez? Será que a gente fez alguma atividade aqui? E assim como quando esses peixes vão embora, por assim dizer, eles também, é esperado que eles dêem uma sumida. Né? Não por completo, mas eles dão uma diminuída na frequência. Então, se eles continuarem lá, o que é que está mantendo eles aqui? Será que, então, tudo que acontece no porto e a presença deles é analisado como se fosse uma dança, né? É esperado que eles apareçam, se eles aparecem, ok. Se eles não aparecem, tem que saber o que está acontecendo. Aí é esperado que eles dêem uma sumida, ok. Se eles sumiram, ok. Se eles não sumiram, o que é que está acontecendo? E assim vai. É assim com todos os programas, assim. Aves migratórias também, que eles têm um calendário mais definido, então a gente tem que saber, eles são para aparecer em época tal, né? Se eles não aparecerem, a gente não tem muito o que fazer, porque é antes de chegar lá, né? Então a gente não tem como saber o que é que aconteceu para eles não chegarem. Mas uma vez que eles chegam, a gente tem que saber se eles chegaram no número que normalmente eles chegam, isso é só para ter uma ideia, e principalmente como é que eles usam a área, né, portuária, que eles têm que a gente chama de stopover lá, que é um ponto de parada de aves migratórias, eles gostam de parar lá para descansar, se alimentar, e a época de ir embora. Tem uma época que eles têm que ir embora. Se elas não forem embora, quer dizer que ou elas não estão se alimentando, ou estão doentes, enfim. Várias coisas que a gente tem que ficar monitorando em relação às atividades do porto. Aí o Francisco sempre está chegando atrasado por causa da internet, tudo bem. Conheci o Grauçá da Quase, é fenomenal o trabalho dele com a educação ambiental. O Grauçá, posso dizer que eu não sou amigo do Grauçá, eu sou fã. Os primeiros trabalhos com educação foi sob tutela do Grauçá. O Grauçá, inclusive, o meu primeiro trabalho com documentário, eu fiz um documentário, acho que foi 2014, 2015, com a parte de educação ambiental, em que o alvo era o Grauçá, a gente fez o trabalho com o Grauçá. E aí, na época da Brigada da Natureza, ele fazia. E a gente submeteu esse documentário aí foi aceito pelo Ministério do Meio Ambiente, e foi legal, assim, foi um trabalho, o meu grande amigo, Grauçá, que tá, enfim, pessoa que eu admiro muito. E cola dele, que é uma pessoa de muita sabedoria. E tá nas redes esse documentário? Antes existia um edital, que eu não sei como é, acho que não tem mais, assim, né, pelo enfraquecimento do próprio Ministério. Existia Circuito Tela Verde, aí todo ano eles abriam um edital de seleção de documentários que eram feitos da parte de educação ambiental. Aí eu acho que deve botar no Google Circuito Tela Verde, deve ter, assim, vários documentários de educação ambiental, né, deve ter o meu lá. Posso procurar aqui com calma. Né? Circuito Tela Verde. Que foi
eu comecei a fazer essa filmagem também de um curso que teve no UFC, eu já tinha terminado o mestrado e tudo mais. Aí fui fazer, porque era um curso de documentário da fauna silvestre, era pelo César Leite, que estudou na BBC, um cara realmente fantástico, assim, capaz. E ele foi para o UFC fazer um curso, né? Assim, ministrar um curso. Aí eu, tipo assim, soube que esse cara estava aqui, que ia ministrar, eu, não, vou participar também. E aí foi super interessante, e no final a gente produziu esse documentário. Pronto, basicamente, todas as perguntas. Show. O que mais? Queria que tu falasse um pouco do trabalho lá no Pantanal, com Sim, Chalana a Esperança, né? parte aí. Pronto. Primeiro fala de como é que foi essa chegada lá e depois do trabalho de educação ambiental. Não sei se todo mundo conhece Chalana Esperança, todo mundo acompanhou ano passado as queimadas que houveram no Pantanal, em julho, setembro, acho que foi setembro, outubro, por aí. Teve aqueles incêndios do Pantanal, os maiores índices de incêndios da história do Pantanal, basicamente. E aí, uma das meninas do grupo, né, Chalana é um grupo formado por quatro mulheres. Uma dessas meninas estava lá para comemorar o aniversário de casamento dela, ela é bióloga, casada com um biólogo, né, e a gente tem essas ideias estranhas de vou lá para onde está cheio de mosquito e bicho e planta, e vou lá comemorar meu aniversário de casamento lá. E aí ela e o esposo dela, que aí foi quando teve os incêndios, e, ou seja, ela pegou em primeira mão isso, né, não estava tendo ainda, quando ela foi quando começou. E ela viu toda aquela situação e, em vez de só pegar o aviãozinho dela e ir embora, gente, eu sou bióloga, eu bióloga, vamos tentar o que dá para fazer aqui. E eles se juntaram com a Brigada de Incêndio, com outros grupos que foram lá ajudar, e ela começou a articular para saber como, assim, outras pessoas que não podiam ir até o Pantanal, mas em ajudar, né, seja com doações, seja com a parte logística, e acabou se juntando 4 meninas, assim, ela depois chamou a Lua, que chamou a Dani, que no final chamou a Cecília que também é aqui, bióloga formada pela UFC. E aí essas 4 meninas formaram, que na época era Comitiva Esperança, depois mudou o nome para Chalana Esperança. Chalana é uma embarcação que eles têm lá, né, que leva pessoas e tudo mais. E aí elas participaram de todo o empate, né, o combate ao fogo, ao manejo da fauna silvestre, a várias coisas que precisaram realmente serem feitas com urgência na época dos incêndios do Pantanal. Foi basicamente o batismo de fogo da Chalana, né, literalmente assim, que foi quando as meninas se conheceram e começaram a fazer as ações. Aconteceu que o fogo cessou, né, ficou sob controle, depois de muito desgaste, muita destruição, enfim, vocês acompanharam como foi um negócio bem desastroso. E, não sei se vocês sabem, nos trabalhos de campo, os biólogos normalmente são os primeiros a chegar e os últimos a sair. Né? O que aconteceu? Depois que o fogo acabou, as consequências ainda ficaram, né? Os ambientes ainda estavam destruídos, os animais ainda estavam, né, numa situação complicada, o ambiente estava... E a comunidade também, que sofreu todos os impactos, também continuaram com as consequências da queimada, de falta de áreas, enfim, várias coisas que eu vou falar agora pontualmente. Então, mesmo que o fogo foi assim, a parte dos veterinários meio que acabou, né? Porque, ou então alguns animais foram levados para um manejo mais delicado e tudo mais. Ficou agora só a parte, por assim dizer, dos biólogos, que é cuidar da área, né? Cuidar do reflorestamento, para que o ambiente ocorra os trabalhos de sucessão normal, e, enfim, contrabalancear todos os danos causados pelos incêndios e tudo mais. Então, as meninas continuaram com a ideia de continuar trabalhando lá e tudo mais, né, para diminuir essas consequências deixadas pelo incêndio. E aí, muitas coisas aconteceram pelos quais os trabalhos de retomada, né, de reconstrução, eles precisam ser lentos e decisivos, né, porque, por exemplo, esse ano é esperado que também tenha uma época seca e se bobear vai ter incêndio de novo, né. Então a gente tem um intervalo muito curto para trabalhar, elas têm um intervalo muito curto para trabalhar, mas tem que gerar resultados expressivos para que a gente não caia no mesmo lugar. O problema é que o quê? Agora a gente já tem um ambiente que já está desgastado, uma população que já foi atingida, e o corpo de pessoas trabalhando é bem menor, porque não está mais pegando fogo, né? E aí, várias coisas para continuar trabalhando lá
ficar ainda mais difícil. Primeiro porque o financiamento não está mais tão forte, porque já não está mais pegando fogo, então as pessoas já não estão mais olhando. Acham que, ok, agora é só deixar que as coisas vão seguir seu rumo. E outra coisa é que, por exemplo, uma das coisas mais fortes, dos danos maiores que ninguém fala, é que a comunidade, ela sofreu muito, né, as comunidades que trabalham lá. Né? Basicamente, eu estou falando da comunidade do Porto Jofre, é uma cidade, é um povoado que fica no extremo sul do Mato Grosso. Basicamente um vilarejo, assim, acho que tem umas 20, 30 famílias, todos eles vivem basicamente do rio do Pantanal em si, né? Da parte de pesca, da coisa assim. E aí tem pousadeiros, tem pousadas lá, tem pessoal que é pescador, marisqueiro, assim, essas coisas. E eles ficaram muito à deriva, porque como os animais estavam morrendo, todo mundo foi lá para cuidar dos animais, toda a estrutura para os animais, e a comunidade ficou à deriva, tipo assim, né? Ninguém queria... Isso envolve, inclusive, fazendeiros, certo? Que ficaram à mercê e tudo mais. E aí ficou uma comunidade muito ressentida lá, em que, por exemplo, lá eles passaram a odiar ONG, eles odeiam ONG. Porque quem chega lá, tipo assim, em Porto de Vizinha, dizer que é ONG, eles já vão torcer o nariz. Por quê? Porque veio trocentas ONGs para ajudar os animais e ninguém ligou para a comunidade, então eles ficaram muito ressentidos, assim. Tipo assim, pô, a gente também passou mal, a gente também teve coisas queimadas, e ninguém veio ajudar a gente, né? Eles viram que mobilizaram capital, mobilizaram helicóptero, caminhões e tudo mais para os animais, e ninguém ligava para eles. Então, tipo assim, como é que a gente é um grupo de pessoas, as minhas, né, não tinha chegado ainda, de trabalhar lá, mas ao mesmo tempo eles estão ressentidos com grupos de pessoas que chegam para trabalhar lá, entendeu? Porque eles acham que é mais gente para trabalhar com bicho e menos com eles. E outra coisa é que você percebe, assim, se você pensar assim que com o incêndio do Pantanal chamou a atenção do mundo todo, então lá foram jornalistas do mundo todo fazendo entrevista com todo mundo, chegava, pedia opinião, então assim, todo mundo virava as costas e ia embora. Então elas eram pessoas, assim, a comunidade totalmente ressentida com as pessoas que chegam lá para trabalhar lá. Então a primeira coisa que a gente precisava era abrir novos caminhos com essas pessoas, repaginar, ressignificar a relação de pessoas que vêm de fora com as pessoas que estão lá. Então, para fazer esse trabalho foi requisitado por quê? Uma organização chamada AJF, que é de Londres, que é Environmental Justice Foundation. Ele queria fazer um trabalho com o pessoal de lá, assim, saber trabalhar com as pessoas, recuperação com as pessoas, só que, primeiro, eles não poderiam vir aqui por causa da Covid, né? A situação lá na Inglaterra não é também tão boa como a daqui, assim, inclusive a primeira variante da Covid não foi nem de Manaus, foi de lá, né? Depois é que a gente descobriu uma daqui também. Eles não poderiam vir para cá, e qualquer pessoa que eles entravam em contato falava assim, não tem acesso à comunidade, porque a comunidade está torcendo o nariz para todo mundo. E aí a gente encontrou assim, e que se a gente fizesse um trabalho de educação, assim, se a gente começasse, em vez de trabalhar com os animais no ambiente, a gente chegasse lá mostrando que a gente quer trabalhar com a comunidade, porque no final das contas, a gente vai sair, um momento a gente vai sair, um momento a gente não vai estar lá para sempre, né? O importante é que a comunidade entenda o que é o poder dela, o que é que ela pode fazer, tenha recursos para fazer o que eles precisam ser feitos para manter o lugar deles, e que eles falem por conta própria, assim, sem precisar que um jornalista venha de sei lá, de sei o quê, que eles possam contar a própria história. Né? Então as meninas receberam esse convite pela EDF e entraram em contato comigo, porque eu já trabalho com a parte de fotografia, a parte de divulgação e a parte de educação com a fotografia, né? Coisa que eu também sempre gostei. Comecei a fotografar porque alguém se interessou em ensinar isso na graduação, né? Então eu devo a alguém que foi lá e tentou ensinar. O nome dessa pessoa, inclusive, é Jordano Capibaribe, que também era aluno da UFC também, né? Eu voltei ao UFC outros anos para ministrar o curso de fotografia também. E aí surgiu essa oportunidade para dar um mini curso lá com o celular, porque a ideia era, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar primeiro a educação com as pessoas, assim, abrir portas, né, e ao mesmo tempo entregar algo. Vamos trabalhar primeiro a linguagem, assim, fazer com que, em vez de sejam pessoas que falem por elas, elas possam falar por si próprias. Então, beleza, eles encontraram assim, a gente está precisando de alguém que faça um curso com celular, eu já ministrava o curso de fotografia com celular. Tu topa? Aí eu falei assim, olha, top demais, porque eu adoro fazer isso, amo. Mas me diga como é a logística. Olha, basicamente é assim, a gente vai até o Pantanal, vai pegar um ônibus, vai pegar um avião para Cuiabá, e Cuiabá tu vai pegar um carro até Porto Jofre, que é pela Transpantaneira, que tu vai passar tipo 130 e tantas pontes de madeira, ou seja, tipo assim, é uma jornada para chegar lá, e lá, não, vai ter data show, não, lá
não tem internet, assim, só em algumas pousadas, não vai ter data show, não tem nada, tipo assim. Eu acho que dá, aí o cara, desafiador. Mas vamos, vai dar certo e tudo mais. A gente fez e, bom, a EDF, ela mandou um material, né, alguns celulares, uma coisa assim. Eu fui lá para mostrar curso com celular, fotografia de celular, e ao chegar lá eu me deparei que, na verdade, menos da metade das pessoas tinham celular. Né? Mas tinha uma galera, algumas pessoas estavam interessadas em... A comunidade foi, assim, muitas pessoas foi e tudo mais, mas nem o celular eles tinham, aí foi um pego desprevenido, assim, que eu pensei, pô, eu vim para fotografia de celular e nem isso as pessoas têm. Então a gente começou a trabalhar a questão, e aí, tipo assim, não é um problema, né? Isso não é um problema, é um ajuste de realidade, é isso que acontece. Educação, às vezes, assim, por mais que você se programe, por mais que você tenha uma preparação, na hora que a situação, ela muda muito com a relação que você tem com quem você vai ensinar, né? Na verdade, com quem você vai fazer uma troca. Então eu fui achando que era uma realidade, cheguei lá, era uma outra. E isso não pode ser um impedimento, na verdade ela pede que eu faça um ajuste, né? Tipo assim, na hora, mas é um ajuste, assim, e aí, agora, né? E a gente que ministra, teve uma vez que eu fui ministrar o curso uma vez e faltou energia, por exemplo, eu lembro disso até hoje. Primeiro dia de aula, faltou energia. Faltou energia, ficou todo mundo no breu e tudo mais. Assim, eu poderia dizer assim, gente, hoje não tem condição, vamos deixar para outro dia e tudo mais. Mas era a primeira aula, sabe? A gente estava todo mundo com expectativa e tudo mais. Eu falei assim, bora, gente, vai ser com a luz do celular aqui, a gente começou a iluminar e deu certo, a aula foi um sucesso. Foi um aprendizado muito grande para mim nessa época. Aí eu cheguei lá no Pantanal, vi que as pessoas não tinham celular, e bom, gente, vamos lá. Vamos trabalhar aqui, tipo assim, eu não falei com essas palavras, né, mas comecei a trabalhar com linguagem, tipo assim, o que é um ambiente bonito, o que é que cada um, assim, olha, para você, o que é uma imagem bonita? Feche os olhos, imagina a imagem, diga para mim o que é que você imagina, assim, de paisagem bonita, de coisa bonita que você acha. Aí cada um dizia, né, olha, eu acho muita o pôr do sol ali no Pantanal, na dobra, eu não sabia onde era nada, uma pessoa, olha, ali quando a gente chega na dobra, não sei o quê, eu acho tão bonito o pôr do sol, não sei o que, tudo mais. Outra pessoa, não, eu adoro as plantinhas que nascem quando não sei o que, e tudo mais. E aí foi, né? Foi, olha, tá vendo que espetáculo, porque todo mundo mora aqui, mas todo mundo tem uma concepção diferente do que é belo, né? Algumas pessoas também repetiam, eu também acho, eu também não sei o quê, mas acaba que todo mundo tinha sua particularidade, né? E eu hoje, assim, para mim, fotografia é isso, é uma ferramenta, né? A gente fotografa, inclusive com a câmera, né? Mas a gente já começa a fotografia antes de pegar na câmera, justamente você olha, acha alguma coisa interessante, e sente a vontade de fotografar aquilo. Mas o que é aquela coisa interessante que você acha que deve fotografar? Por que que ela é interessante? Quais são os atributos dela que tornam interessante? Né? Tudo isso você às vezes não pensa, mas tudo isso está na sua cabeça. E aí você trabalha com que a câmera ela seja capaz de pegar isso aí que você achou interessante, daquele jeito que você achou interessante. Você está expressando, você está querendo dizer algo, né? E aí a gente trabalhou também, tipo, coisas básicas, tipo assim, olha, você sabia que a internet, tipo assim, com a internet a gente consegue se comunicar, tipo, inclusive entre vocês, a questão, uma ponte deu defeito, uma ponte está com problema, como é que a gente fala, como é que a gente chama a atenção, como é que a gente gera uma hashtag, como é que a gente faz um grupo de WhatsApp, Então, assim, a gente entrou em contato com pousadeiros para saber se eles podiam usar a internet dessas pousadas, né, a gente conseguiu arrecadar alguns fundos, alguns celulares novos para dar para a comunidade, eles se interessam muito, eu estou fotografando, estou contando a própria história. Então a gente entrou num circuito de que assim, olha, a gente veio aqui para trabalhar com vocês, e é isso, a gente acredita muito que a intenção da Xalana é desaparecer, a intenção da Xalana é sumir, é falir, é dizer assim, não tem mais nada para fazer aqui, agora a comunidade consegue fazer por conta própria, né? E isso depende muito da comunidade. E aí a gente, a partir do momento que a gente começou a abrir um diálogo com a comunidade, a gente começou a saber os problemas reais da comunidade, né? Que é, por exemplo, com a destruição do hábitat, as onças, não sei se vocês sabem, o Porto Jofre é o local onde tem a maior concentração de onça pintada do mundo, né? Então, tipo assim, lá a realidade de encontrar uma onça é muito provável, certo? Assim, quando você sai. E aí as onças, com o carro das queimadas, com a falta de presas, de coisa assim, elas estavam se aproximando cada vez mais das casas das pessoas. Inclusive, algumas pessoas, as onças tinham comido 2, 3 cachorros, né, que eles têm lá. Então, eles estavam se aproximando mesmo. E aí, por exemplo, eu fui lá querendo ver onça, mas eu não posso chegar lá assim, nossa, com um sorriso no rosto querendo ver onça. Quando para as pessoas lá é um problema, entendeu? Então, tipo assim, eu chegava assim, que interessante, né? Tipo, que interessante assim, nossa, que ponto importante da gente pensar. E a gente começou a fazer trabalho de monitoramento das onças, instalando câmera trap, né? Câmera trap é a câmera que você coloca e ela dispara quando alguma coisa passa. A gente para saber onde é que as onças estão passando,
arrecadar fundo para construir, a gente fez, né, cercas elétricas perto das casas das pessoas para inibir com que as onças cheguem tão perto. E outra coisa que a gente começou a trabalhar foi com o pessoal do turismo, né? Lá tem muita questão do turismo de observação de onças, né? Apesar de observação de fauna, só que a onça é o carro-chefe. E aí, um dos pontos que a gente percebeu também é que eles recebem muitos turistas e às vezes eles não entendiam a importância do que tinham ali, né? Do conteúdo da fauna, de tudo que eles tinham ali ao redor deles. E uma das coisas da gente reverter a imagem da onça de problema para solução seria fazendo com que talvez eles tivessem a oportunidade de olhar com olhos de turista a casa deles, né? Tipo assim, por que esse pessoal vem aqui, passa por isso aqui e tudo mais? E a gente percebeu que muitas das crianças, coisas assim, elas não tinham ainda, por mais que ali fosse o ambiente deles, as crianças, né, delas, elas não sabiam o que era sair para o Pantanal só para aproveitar, só com alguém para cuidar de tudo para elas, assim, só para alguém para explicar e tudo mais. E aí, uma das coisas que a gente fez foi, por exemplo, colocar ela, inverter o lugar, né? Colocar elas como se fossem visitantes, assim, não que a gente fosse tirar elas do lugar delas, mas entrar no mesmo lugar com outros olhos, né? E aí, por isso, será que dá para eu passar o vídeo aqui, pessoal? Vou tentar aqui. Olha, eu sou bem arcaico com esse negócio aqui, pode ser que Menino, eu... tu rolou uma leitura de pensamento, porque eu já tava indo te pedir pra compartilhar o vídeo. Tu coloca Pera aí. apresentar agora, e aí a última opção vai ser... que eu não tô lembrando agora qual é. Uma Tem áudio, guia, tá? porque é ideal para Ah, vídeo mas e animação. mas é porque não tá na guia, tá no... Tá no Instagram? Não, tá aqui no computador, eu ia mostrar aqui, será que dá? Deixa eu ver aqui. Eu acho que conta como guia, talvez. Pera aí. Apresentar agora, tá aqui dentro. Lá. Cara, tem tela inteira, vamos ver aqui, o que é que mostra aqui. Mostra a minha tela para vocês, é isso? Ainda não. Ainda tá só a minha cara? Você? Tá, Que coisa. vai de novo. Tá, vou tentar. Deixa eu ver na guia, acho que aqui tem na IGTV. Aqui. Vou colocar aqui. Acho que vai dar certo. Vou apresentar agora. Olha, deixa eu ver aqui. Já apareceu aí agora. Apareceu alguma coisa? Ainda não. Tá, então. Ah, aparecendo, tá aparecendo. Apareceu. É só ameaçar que vai ser. Tá aparecendo aqui minha Não, tela? Tá olhando pra apareceu a você? tua tela, apareceu a gente lá embaixo. Deixa eu ver aqui se. Vê se aparece o áudio, porque às vezes quando a gente compartilha assim o áudio não fica muito aparecendo. Tá aparecendo? Apareceu a imagem, mas tá sem áudio. Tá sem áudio? É. Deixa eu ver. Não, porque não tá passando. Ah, tá. Vê se tem áudio aí. Tem não. Que coisa. Desse jeito, será que não rola o guia? Calma, pois é. Qualquer coisa. Vamos tentar de novo. Qualquer coisa tu passa o áudio, o vídeo Vai dar narrando, certo, assim, não, vai dar como se certo, fosse vai dar foto, né? certo. E aí a gente também compartilha as coisas do grupo, pra, se eles quiserem olhar. Vai dar certo, meu. Pensamento positivo. E aí? Vai dar, Tá vendo aí? estamos seguindo no fluxo. Vinícius está aqui perguntando se tu trabalhou algum tempo com Jordana. Não, não. O Jordana, ele Jordana. era muitos semestres acima da É. gente. Uhum. E aí a gente teve, quando a gente era aluno, ele ministrou algumas vezes curso de fotografia na Semana da Biologia. Parou o compartilhamento. E agora, pra guia? Me diz. Agora tá vindo áudio e tá aparecendo agora. Pronto, tá aparecendo. E se eu fizer assim, aparece áudio? Aparece áudio. Estamos lá, todos vão assistir, pouquinho, todos felizes. 3, 2, 1. Pode colocar. Pode ser? Pode.
Tá bom. Pronto, então. Vou voltar aqui para parar a apresentação. Esse vídeo, por exemplo, eu que fiz, né? É um trabalho que eu também tenho que fazer. Então, só para todo mundo entender, esse é o vídeo resumo de uma das atividades que a gente fez, né? Que foi levar as crianças e tudo mais para um dia que as pessoas pagam uma fortuna para ter, né? Ir até lá, é muito caro fazer um negócio desse. Ir até lá, alugar um barco, um guia, ficar hospedado lá, é tudo muito caro, você não tem noção. Assim, tipo, a internet que uma pousada paga lá por mês, assim, a internet que é bem ruimzinha, assim, dica de passagem. Que não se compara com o que a gente tem
aqui, nem não dá, é tipo R$ 700 por mês, que a galera paga para ter internet. Né? Então, tipo, é muito caro tudo lá. A logística para quem mora lá, então para quem vai lá também acaba sendo muito caro. E a gente pegou as crianças, convidou para entrar no barco com a gente, então a gente fez como a gente estivesse trabalhando, a gente fez as fotos, a gente botou a telemetria para eles escutarem, né, os animais estão marcados, assim, explicou o que, é que a gente faz, colocou isso para fazer também, mostrou, tipo assim, olha a onça, né, o maior felino das Américas está lá, assim, para eles verem. Tem uma imagem aqui, por exemplo, que passou no vídeo, que é da ariranha, né, um peixe na boca, aí você fala, olha o que tem ali, porque a ariranha é um animal ameaçado. O que ela estava comendo era um dourado, que é uma espécie de peixe ameaçado, dentro de um ambiente ameaçado que é o Pantanal, entendeu? Então, tipo assim, elas normalmente não sabiam disso. Quando você vai falando e mostrando ali acontecendo, muda tudo, né? E pra gente, assim, a gente que estava lá vendo isso, assim, e a cara de emoção, então, assim, choveu no dia, várias coisas acontecem. E, enfim, bola para frente e tudo mais, assim. E foi incrível, sabe? Foi incrível porque a gente vê o quanto, às vezes, assim, tá lá, é a rotina deles, é o dia a dia deles, é o ambiente deles, mas, às vezes, você muda a perspectiva e aí a paixão muda, aparece, entendeu? Eles começam a entender, olha, que é muito incrível mesmo, né? E aí eles ficam perguntando coisa pra gente, mantêm contato com a gente, ficam perguntando as coisas, mandando foto. É incrível, porque dá uma outra linguagem, dá uma outra, além, por exemplo, a própria onça, né, que é um problema para eles lá, a gente tenta desvincular a imagem da onça de um problema. Ela também pode dizer, a onça aqui atrai essa galera, vive aí e tudo mais. Então, o trabalho de educação, às vezes, lá, em muitas comunidades que eu consegui acompanhar o trabalho, às vezes você tem que fazer de várias abordagens, menos que pareça uma aula, sabe? Assim, às vezes você ensina de várias formas, menos através da aula, assim, uma aula formal, como a gente está fazendo isso aqui agora. Às vezes você leva, às vezes você, como foi também o trabalho com o crochê, né? Esse já foi um trabalho com adulto, assim, porque a gente queria fazer trabalho também não só com criança, mas com adulto, né? Para a gente também não achar que a gente quer, tipo, só interessa em determinado. Porque a gente quer, na verdade, é ter contato com a comunidade e todas as frentes que a gente pode contribuir com nosso próprio aprendizado é importante. Então, uma das meninas, a Lua, ela sabe fazer amigurumis, sei lá, um negócio assim com tipo um crochê, assim, tudo mais que ela faz. E aí, uma conversa rápida com o pessoal da comunidade, viu que tinha algumas pessoas estavam interessadas, e ela decidiu fazer uma oficina de amigurumi e foi muito legal. E foi uma galera e tudo mais, assim. Vou ver se eu consigo compartilhar um videozinho de menos de 1 minuto, também, foi bem rapidinho, E a para ideia vocês verem também. dessa oficina era capacitar as mulheres e proporcionar Isso, algum tipo de fonte de renda, né? Porque como é um perfeito, local que exatamente. tem muito turista, e aí, às vezes, de outros países que vêm para olhar a onça, e aí a gente tem uma inserção social no meio desse turismo que inicialmente era só ambiental. E a ideia seria envolver a comunidade num processo de turismo talvez comunitário, com o tempo, né? Claro que isso não acontece Perfeito. do dia para a noite, mas aqui a gente tem a rede Tucum, que é uma rede de turismo comunitário que tira do campo de grandes empresas o processo de apresentar a comunidade, apresentar a região para as pessoas, né? É um turismo social pensando no bem-estar humano, coletivo, ambiental, enfim. Tô falando isso porque ele Exatamente. já me falou. A ideia, pois é, a ideia era fazer com que, como a gente fala, né, as pessoas têm que ter autonomia, se a gente quer que eles tenham autonomia, que eles contem a própria história, que eles saibam por que as coisas lá são importantes. Uma coisa que é muito cuidado, a gente não está lá para salvar ninguém, a gente não é salvador, a gente não é, sabe, não é herói, ninguém está salvando ninguém. A gente está só fazendo o quê? A gente está fazendo com que, primeiro, eles tomem consciência do que eles têm e vivem é precioso, assim, porque às vezes, alguns sabem, mas alguns às vezes estão tão ressentidos com tudo que aconteceu, que e aconteceu tanta coisa muito agressiva para eles, sabe, assim, foi um momento tão assim, que às vezes as pessoas começam a chegar que tudo que eles vivem é um problema, e tudo bem, pode ter sido um grande problema, mas às vezes a mudança de perspectiva, ela altera tudo, às vezes, né, como é que você se relaciona com o que está ao seu redor. A gente está lá para, às vezes, deixar a logística, viabilizar que as coisas se tornem menos difíceis, né, tipo assim, eles têm atributo, eles têm a fauna, eles têm o turismo, eles têm as coisas que eles podem sustentar até hoje e vão sustentar, né, eles não estão lá para salvar ninguém. Mas a gente pode a gente pode fazer com que seja mais fácil alcançar próximos níveis, né, assim, ou mais degraus e tudo mais. Então, quando a gente pensa nisso, assim, olha, as mulheres lá normalmente
Lá é aquela sociedade bem típica patriarcal interiorana, tipo assim, o homem é que sai para trabalhar, a mulher fica, tipo assim, em casa, cuidando e fazendo almoço. Tanto é que os cursos, antes, a gente pensava em fazer de manhã, e aí não dá certo de manhã, porque de manhã chega uma hora que a mulher tem que estar fazendo almoço pro cara que vai chegar na hora do almoço, né? Então, tipo assim, aí você tem que pensar no curso que seja, tipo, à tarde, mas à tarde tem alguns que aí não, acaba sendo à noite, ou tem que ser no final de semana, e aí no final de semana você não pode fazer no sábado muito cedo, enfim, tem muitas coisas que precisam ser ajustadas, porque a ideia é que maximizar, que mais pessoas vão, né? Então, esse é um trabalho que dava para as mulheres também uma opção de ter alguma coisa para gerar renda, né? Assim, a gente não quer que as pessoas, né, vivam disso, mas é alguma coisa a mais, né? Lá recebe turista e tudo mais, então ela tem oportunidade, por exemplo, fazer alguma coisa que vai gerar alguma renda e tudo mais, e é uma coisa que ela pode fazer dentro de casa, onde ela quiser e tudo mais. Então, além de gerar mais conectividade entre o trabalho de pessoas que vêm de fora com o pessoal lá, né? Então, eu vou compartilhar aqui de novo. Foi? Foi. Tá na telinha. Ainda não. Não é possível compartilhar tanto. Tá. Peraí, vamos tentar de novo. Vamos aqui. Compartilhar. Aparecendo. Tô bem rapidinho esse aqui, ó, 1:57. Uhum. Esse Instagram é de quem? É do grupo? Da chave. Já eu chego lá na... Tá. Vou apresentar. Então é isso aqui, ó. Essa e essa tem que virar uma única casa. Os dois pontos da frente, esse e esse, vai virar uma casa só. A melhor forma de fazer diminuição é pegando só as alcinhas da frente. Então eu pego essa alcinha e pego essa alcinha. Tá? De novo. Não vou pegar o ponto inteiro não, ó, senão vai ficar horrível. Eu vou pegar uma alcinha da frente e outra alcinha da frente. Aí eu puxo a linha e agora eu puxo de novo. Eu transformei dois pontos, agora eu vou fazer um ponto simples na frente, tá? Só para vocês enxergarem. Aí eu fiz um ponto baixo. Eu reduzi, tá vendo? De dois pontos eu fiz virar um único ponto. Só que a melhor forma, Lô, para vestir de crochê, a melhor forma de fazer diminuição é essa aqui. Você vai ver na internet gente ensinando de um monte de jeito. Só que assim, ó, vários formas. Essa é a melhor forma de ter. Porque o vestido vai ficar perfeito. De dois pontos. Tá vendo aqui dois pontos embaixo? Virou só um cima. Então, por que eu estou mostrando isso? Porque, assim, eu não estudei biólogo para ensinar as mulheres a tricotar. Eu não estudei para ser biólogo para ensinar as pessoas a fotografar. Mas, às vezes, a transformação, ela não é você com suas próprias mãos que faz no ambiente, no coisa. Tipo assim, existe uma comunidade lá que vive em associação com aquele ambiente a vida toda, e os filhos deles vão ficar lá, e, enfim, várias gerações, entendeu? Então, a minha forma de contribuir com o ambiente, a minha forma de gerar transformação é através daquelas pessoas. Que não vai ser eu falando de onça, às vezes não vai ser eu falando da eletroforese, às vezes não é eu pedindo para ele ler o Havel, assim. Às vezes é eu fazendo com que ele se conecte a mim, que ele entenda que eu estou lá, e que possa gerar um conhecimento para ele ter uma relação e, de repente, poder gerar renda, poder gerar autoconfiança, poder gerar, sabe, assim, uma relação saudável com o ambiente, se interessar por aquilo que rodeia. Então, claro que junto com isso a gente faz outras atividades que estão mais associadas ao nosso perfil de biólogo, como eu falei. A gente faz monitoramento das onças, a gente faz vários, assim, tem uma onça lá, inclusive, que está com colar de telemetria, né, que está sendo uma onça que sofreu com incêndio, foi levada para o centro de veterinária, e depois
pôde voltar ao ambiente, mas hoje ela está sendo acompanhada. Então, tem outros trabalhos que estão mais associados, mas esses a gente enxerga como sendo os mais importantes, sabe? Porque a ideia, eu falo assim, é a gente não permanecer lá para sempre, a gente vai poder permanecer lá para sempre, né? É que a comunidade, ela entenda cada vez mais que ela tem as condições de fazer aquilo, né? Porque eles sabem, ninguém está lá para dizer, a gente não vem de fora para dizer como é que eles devem fazer, como é que eles devem, não é isso, né? A ideia é de que a gente possa acrescentar, além disso que vocês fazem, talvez, vocês podem ver, talvez, fazer também assim, porque gera isso, gera aquilo, olha como é interessante. Então é sempre e ao mesmo tempo eles nos ensinam muito, né? Um ambiente que não é nosso, das problemáticas, como eles entendem as problemáticas, como eles entendem as soluções, como eles gostam de se organizar. Então é sempre uma troca, é sempre uma coisa que engrandece dos dois lados. Eu falo porque muitas vezes a gente não consegue se comunicar, né? A educação tem muita questão da comunicação. Um exemplo prático, trazendo agora para a minha realidade aqui no Porto, o Porto, por exemplo, ele tem compensação com 3 comunidades pesqueiras, o Pecém, do Cumbuco e da Taíba, né? Que o Porto é ali no Pecém, mas as 3 comunidades pesqueiras sofrem influência do Porto. E é muito comum as pessoas perguntarem assim, mas por que tem uma pessoa, a pessoa paga só para ficar olhando passarinho, só para cuidar desses bichos, tudo mais, né? Uma pessoa, eu vejo muito assim, né? Às vezes aparece o pessoal da engenharia, os técnicos, eles vão tentar explicar as coisas deles pelo viés técnico. Não, imagina eu chegar lá, não, eu vou por causa do equilíbrio do ambiente aqui, a ecologia, os bichos estavam aqui antes, o cara, sabe assim, não vai dar a mínima porque eu falo, né? Mas eu pergunto assim, olha, o pescador, ele come peixe, né? Ele come peixe, obviamente vai pescar e toma peixe, mas ele também come arroz, feijão, batata, frango, tudo mais. Aquele passarinho ali que vem lá do Canadá, da América do Norte, ele só come peixe, exclusivamente peixe, certo? Então, se o peixe estiver contaminado com alguma coisa, aquele passarinho vai ser o primeiro a ser influenciado, o primeiro a ficar doente, o primeiro a morrer, a primeira coisa. Então, ao observar o passarinho, que está sempre lá comendo o mesmo peixe que o pescador come, a gente consegue ter informação, às vezes, muito mais rápido do que esperar que a comunidade toda de pesca fique contaminada, vá lá para o hospital e tudo mais. Então, cuidar do passarinho, ao mesmo tempo, é cuidar do pescador. Agora, pergunta como é que eu aprendi a fazer isso, falar isso. Quantas vezes eu tentei explicar meu trabalho, a galera simplesmente não entendia, virava as costas e tudo mais. Então, tipo assim, é a forma com que a gente se comunica, entendeu? Então, são coisas que a gente leva para todo assim, olha, eu preciso que, além do que ele já faz, ele entenda as coisas de uma importância que, às vezes, eles ali, dentro daquela realidade deles, não conseguem enxergar e talvez eu consiga mostrar uma perspectiva. Mas eu não posso fazer isso, às vezes, como quem escreve na prova, entendeu? Ou como quem está falando assim num congresso. Às vezes, você fala com o pescador, você fala com alguém do Pantanal, para sua mãe, para sua avó, você tem que saber se comunicar. Então, não importa se eu digo assim, eu trabalho vendo os golfinhos, trabalho para a tartaruga, mas se a comunidade está ali, que é deles, né, não entende a importância disso, né, o que é que vai ficar? A longo prazo, nada. Então, esses trabalhos de educação estão totalmente associados à longevidade dos trabalhos, né, porque no final das contas você tem uma relação de benefício mútuo com a comunidade que é daquele local, talvez a única forma de fazer com que as coisas continuem acontecendo realmente, assim, mesmo depois que você pare de trabalhar naquela região. Né? Então, tipo, o Pantanal, falando, né, as meninas foram lá, deixa eu tirar daqui, vou mostrar agora no Instagram, assim que eu souber como é que sai aqui. Deixar nos painéis, vou compartilhar mais uma vez só para mostrar o trabalho das meninas. Eu acho que fiz isso 3 vezes, toda vez eu preciso. Apareceu? Instagram? Tá aparecendo. Pronto, apareceu. Pronto, tá aqui é o do projeto, né? Cada uma das minhas tem seu Instagram particular, mas esse aqui é basicamente do projeto. Iniciativa de Mulheres Unidas pela Conservação, né? No caso de outro, como eu falo assim, eu trabalho para elas, né? Eu talvez fosse, o trabalho delas é todo voluntário, eu talvez fosse a única pessoa que fosse pago, né? Porque eu meio, por assim dizer, eu fui contratado para fazer esse trabalho, que é, além do minicurso, eu faço a parte de documentação, né? A gente faz entrevista com as pessoas lá, eu faço a documentação das ações que elas fazem, delas lá e tudo mais, a gente precisa gerar o material para mostrar o que está acontecendo e para gerar cada vez mais engajamento entre as pessoas, né? Para as pessoas ajudar e tudo mais. Mas, obviamente, né? Tipo assim,
seria uma sacanagem que 4 meninos que fizeram acontecer e estão fazendo e tudo mais, e eu fosse lá. Então, a minha parte também volta volta como parte do orçamento para a gente continuar fazendo as ações, né? Então, mas o grupo são essas 4 meninas, a Shalane, Esperança, essas 4 meninas, eu trabalho junto com elas nessas ações que a gente faz no Pantanal, mês sim, mês não, né? Aí, só para vocês verem a cara delas, deixa eu ver se aparece aqui. Não sei se algumas pessoas conhecem. Essas são as meninas, inclusive isso aqui foi lá na época que estava queimado, né? Lua, Dani, Luciana e Cecília, né? Que fala um pouco de cada um e tudo mais, as coisas, os animais que a gente vira e mexe. Trabalho com câmera trap, trabalho com outros grupos que vão para lá também. Enfim, uma das coisas que a gente fez também, para chegar na região do Porto Jofre, nessa comunidade, só dá para chegar pela Transpantaneira, que é uma estrada de terra que começa lá em Poconé, que é também no sul do Mato Grosso, e vai até Porto Jofre. Essa estrada aqui, a gente passa pelo menos uma tarde inteira, se você for assim, não parar nunca. Né? É uma estrada carroçal e tem várias daquelas pontezinhas de madeira que você acha que o carro vai cair a qualquer momento. E aí, lá a gente via que tinha muita fauna atropelada, né? Então a gente conseguia financiamento também para mandar fazer e colocar placas de sinalização. Tudo. Então são trabalhos às vezes de formiguinha, pontual, mas que vai gerando informação de pouco a pouco. Aí tem os mini guias também que a gente faz, entrega muito lá na comunidade para as pessoas saberem quais são os animais que tem na região, né? Tem um mini guia de mamíferos, foi feito de répteis agora recentemente. E aí eles podem, né? A gente fez como se fosse álbum de figurinha, e aí eles podem marcar, tipo, eu já vi esse, não vi esse e tudo mais. Material também pra gente, para as pessoas se conhecerem um pouco mais do que eles fazem lá, do que eles têm lá, né? E, bom, é isso, crochê eu já falei, isso aqui. Aqui é o pessoal do curso de fotografia, os cursos normalmente são à noite, isso aqui é a Marielle, aqui. Os cursos são assim, ó, roda, e a gente vai conversando, vai falando, aí vai vendo foto de cada um vai conversando. Bom, basicamente. Tu tem algumas fotos no teu pra mostrar pra gente do Pantanal? Cara, tem muitas fotos do Pantanal. Mas eu, assim, do Pantanal, deixa eu ver aqui. Tem algumas. Esse aqui é no Pantanal, esse aqui é o bugio. Tá até no videozinho que eu passei. Saiu aqui. Tá aparecendo pra mim. Saiu? Droga, tô falando sozinho. Vocês têm alguma pergunta, gente, sobre esse trabalho? Tem alguém aí ainda? É porque tem uma hora que eu acho que o pessoal vai tomar um cafezinho, aí. Mas eu acho que tem gente acompanhando. Quem nunca? Foi? Foi, agora tá. Então, lá, tipo assim, você vê muito bicho. Mesmo depois da queimada e tudo mais, a gente vê muito bicho. Essa foto, por exemplo, é uma foto muito icônica. Primeiro que é o bicho olhando para mim com uma cara muito amigável. Uhum. Isso aqui que vocês estão vendo, esse verde, estão vendo, né? Sim. Bom, é uma maquiagem, né? A gente fala assim, você for no Pantanal agora, a gente foi a última vez no final de janeiro, começo de fevereiro. E você olha para as paisagens e tem muito verde. Muita gente fala assim, que legal, o Pantanal já tá todo verde novo e tudo mais. Isso aqui, vocês vão aprender que isso aqui é só mata de sucessão, mata de sucessão primária. Isso aqui são plantas que, estrategicamente, ecologicamente, elas crescem muito rápido primeiro. São plantas finas, assim, que não geram frutos, quase nenhum. Sei que você para a fauna que tem lá. E eles basicamente, né, elas crescem de uma forma muito veloz e vão ficando sobre as árvores queimadas, vai formando como se fosse uma cortina verde. Então, a priori, quando você olha, você vê, tá tudo verde, não, mas tudo gramínea, tudo cipó, tudo essas matas de sucessão primária, né, que crescem muito rápido, mas não acrescenta tanto ainda. Assim. Claro que a gente pudesse parar queimar e tudo mais, o Pantanal ia se regenerar, mas não chega assim a ser tão rápido. Aqui também esse carcarazinho foi lá, muita foto que a gente faz lá. O Pantanal é muito. Jacaré tem pra caramba. Uma das coisas também pela qual eu fui para fazer o material de divulgação é porque lá quase todo deslocamento é no rio. Né? Tudo que a gente faz é pegar um barco e sobre o rio e tudo mais. E o rio, você sabe, é tipo assim, tem jacaré para todo lado, tem piranha, tem ariranha. Então cair no rio é uma má ideia, sabe? Assim, é uma má ideia. E aí, só que todas as filmagens e fotos que a gente faz é basicamente em cima do barco.
Então, como eu já tenho muito, assim, a experiência de fotografar em cima de barco no mar, que é muito mais sobe e desce do que no rio, me dá um certo conforto, apesar de que no mar eu só ia ter o prejuízo de equipamento, né? Só. Mas aqui cair na água é uma ideia, definitivamente. E lá é um ambiente assim, que você vai andando, procurando passarinho, de repente em cima da árvore tem uma onça, entendeu? Aqui também foi lá. Isso aqui foi a uns 10 metros da pousada onde a gente fica. Você tem ideia, tipo. Lá é muito, bicho, muito, muito. Pra você se distrair lá e não fazer mais nada, é muito fácil. Se não tiver muito foco. Outro bugio. Bom, é isso, assim. Lá do Pantanal. Ariranha. Super simpático. Enfim. Aqui foi a primeira vez que eu vi onça. Primeira foto que eu fiz. Isso é emocionante. Ela tá dizendo que foi a primeira vez que eu vi você também, né? Tipo... Exatamente. Vai ficar aí na sua, fica aqui na minha, beleza? Tudo bem? Nem precisa jantar ninguém. Clarissa tá dizendo que ficou em choque com a beleza. Eu ficaria em choque com aquela onça, gente. Eu acho que eu ficaria dura, assim. Tipo, não vou... Cara, é sensacional. Câmera, assim, muito... Não vou mexer mais. E isso é que é muito doido, né? Que eu digo assim, ao mesmo tempo, como eu falei, a gente tem que tomar muito cuidado para não virar só turista, né? Assim, eu falei, eu não posso chegar lá falar assim, nossa, da pessoa dizer, eu vi uma onça, não sei o que e tal. Eu não posso chegar com um sorrisão e dizer assim, aonde? Tipo assim, né? Eu tenho que chegar sempre, porque lá é a preocupação. A gente acaba entrando um pouco nessa atmosfera também, sabe? A gente escuta com preocupação, porque, nossa, é muito perto das casas, será? Sei lá, sabe? A gente fica começando a pensar que, enfim, a gente precisa trabalhar nessa relação e tudo mais. Eu tô só essa onça. Foi mal, gente, isso aí que às vezes fica falando assim muito tempo, dá vontade de dar um som dele. Viu, gente? Alguém quer falar, quer perguntar alguma coisa? O Thiago tá só onça, tipo, se quiser. Uma coisa que é muito importante, assim, é muito legal quando a gente fala não acontecia tanto isso pra gente, né? A oportunidade de você, ainda na graduação, entrar em contato com outras pessoas assim, que já estão trabalhando e tudo mais. É importante que vocês aproveitem muito essa oportunidade, sem pergunta, realmente, assim. Porque depois você só vai conseguir, né, depois que a gente sai da graduação, toda a informação que a gente precisa pagar por ela. E nunca é barato. Então, Exatamente. Aproveitem toda vez que um profissional, um professor, assim, professor também é profissional, mas no sentido assim, fora da academia, ou mesmo dentro da academia, porque nos livros é legal ter informação nas palestras, mas às vezes relato pessoal também vale muito. E eu queria aproveitar, né, entrando nessa coisa do vivencial, né, porque às vezes a gente tem um contato através dos artigos, através do próprio das mídias, né, mas esse contato pessoal com a pessoa por trás do biólogo, a pessoa por trás do pesquisador, enfim, o real, né, a gente se aproximando nessa relação eu, tu, nós. E aí eu queria aproveitar esse momento bem Marília Gabriela e perguntar pro Rai qual é a maior dificuldade que ele vê no trabalho enquanto biólogo. No caso da Xalana, tá dizendo? Não, na atuação profissional. Na tua atuação profissional enquanto biólogo, qual é a parte que tu acha mais difícil? Nossa, são tantas dificuldades, né? Tipo assim, a parte mais difícil é essa sensação que você sempre precisa fazer muito com muito pouco, né? Assim, me formei em 2011, comecei a trabalhar como biólogo junto com o mestrado em 2012, final de 2012, e nunca parei de trabalhar desde lá até aqui, assim, sempre trabalho atrás do outro, tudo bem. A entendimento geral das pessoas é que trabalhar com o meio ambiente é uma coisa que a gente faz porque é obrigado, por assim dizer, sabe? Quem contrata, assim, que fala do setor privado, que é para onde eu principalmente trabalho, né? Em empresas que prestam consultoria, que fazem monitoramento e tudo mais. Então, a gente trabalha em cima, às vezes, de
de ter que fazer porque é obrigado. Às vezes a gente conseguiria ir mais longe e não consegue porque a gente precisa trabalhar sempre em cima do que consegue fazer com aquilo lá que nos é dado. Então, o interesse geral das pessoas pelo trabalho do biólogo, às vezes, não é tão grande, às vezes o benefício não é tão perceptível. Então, você tem que trabalhar a maioria das vezes porque você sabe que aquilo precisa ser feito, e precisa ser feito da melhor forma. Independente, geralmente, se as pessoas vão notar aquilo na gravidade, assim, na intensidade, na grandeza que aquilo às vezes é. Eu conto muito, assim, com um trabalho que hoje eu não gostaria de fazer, embora seja muito importante como biólogo, afugentamento de fauna, ou, como é que o pessoal chama? Esqueci agora. Que é basicamente assim, quando já está aprovado uma área de supressão é um nome bonito para desmatamento, certo? Vai haver o desmatamento em uma área, por exemplo. Aí, por lei ambiental, tem que haver um estudo antes, né, para saber se realmente pode, se pode a área toda, o que é que vai fazer com os bichos, tudo mais. E durante a execução tem que ter um biólogo acompanhando, né? E eu falo para todo mundo, isso é um trabalho que, para mim, mexe muito comigo, né? Porque eu sou o último a passar naquela área antes de ser colocado para baixo, né? E, ao mesmo tempo, é muita responsabilidade, que eu tenho que ver, tem um ninho nessa árvore, então eu vou lá e embarco e disse, olha, essa árvore não pode cair. Sei lá, tem uma toca, tem um bicho ali, a gente vai ter que suspender até a gente conseguir tirar esse bicho, sabendo que vai colocar. Mas, no final das contas, aquela área vai ser suprimida, né? Vai ser tudo mais. Então, o trabalho, por exemplo, que precisa ser feito, é ruim com e pior sem, entendeu? Que, tipo assim, é horrível fazer, é horrível você entender que o que você está fazendo lá é tentar salvar o máximo possível. Ao mesmo tempo, antigamente nem isso tinha, entendeu? Era aprovado, a galera pegava o trator e passava e, tipo, dane-se, entendeu? E hoje a gente ainda consegue fazer. Então, é um trabalho importante, assim, muito importante, desgastante pra caramba. Acompanhar a obra é muito desgastante, mas um ninho, um bicho assim que você está intocado e você salva, uma coisa assim, vale muito. É um ambiente que um dia desse foi feito de qualquer maneira. Outra coisa que eu acho mais difícil, na verdade, hoje a gente teve esse problema na nossa formação, e eu acho que isso está crescendo. E aí serve já como sermão, nem conheço você, já estou dando sermão aqui. Que às vezes, a gente, por exemplo, a gente se formou num período em que a universidade pública teve uma crescente estruturação. Passou estagnado durante muito tempo, a gente pegou essa época que começou a se estruturar. A gente fazia seleção, a gente brigava por estágio voluntário, certo? Por monitoria voluntária, tipo assim, eu quero ir lá de graça fazer, tipo assim, e a gente, era seleção, era um negócio assim que todo mundo saia nos tapas, assim, tudo mais. Pagava material do bolso. Era fazer assim, pesquisa, assim. A gente comprava material de laboratório, comprava EPI, comprava um monte de coisa. Era complicado. A primeira viagem de campo que a gente fez, no meu semestre, você ainda tem, a gente ia para o Bajá na época, né? E aí, o UFC não tinha ônibus disponível, assim, sei lá, só tinha um, era dois, acho que era só um que eu tava quebrado, era velho, as coisas. E a gente ia ficar sem, e a gente foi por fazer pedágio, antigamente fazia muito esse pedágio, não sei se você sabe, pedágio é ficar no sinal pedindo dinheiro, basicamente era isso. E aí foi 30 pessoas, tipo assim, né, engoliu e foi lá fazer. Então hoje as coisas não estão mais tão sofridas como antes, hoje parece que o pessoal tem bolsa, né, nos laboratórios e tudo mais. E cada vez mais as pessoas estão, eu vejo no perfil, a gente sofreu um pouco com isso também, quando eu conversava com as pessoas que já eram da velha guarda, de ter uma zona muito de conforto, assim, eu vou me manter aqui, porque tá tendo minha bolsa aqui, eu nem gosto tanto, mas vou me manter aqui porque tá legal, não posso perder minha bolsa e tudo mais. Eu entendo totalmente, tipo assim, porque eu trabalho desde meus 12 anos, assim, eu entendo a importância de você ter uma fonte de renda. Mas às vezes a gente se fecha a aprender outras coisas que não necessariamente é exatamente o que a gente quer fazer, sabe? Como eu falei, olha, por mais que eu tenha começado na botânica, no herbário, eu nunca fui muito da botânica, mas eu tive que aprender para conseguir trabalhar, para me virar com isso, ou fazer pelo menos o mínimo necessário para que eu possa pedir ajuda de outra pessoa, para me ajudar com aquilo ali. Eu comecei a trabalhar com cetáceos, não foi porque eu entendi de cetáceos, é porque eu sabia fotografar, né? E ao saber fotografar, eu pude pedir ajuda a outras pessoas, dizem, cara, pelo amor de Deus, que bicho é esse aqui? Sabe assim, porque eu tenho que dar um relatório e não sei, aí a pessoa ia me explicar, porque eu tinha feito uma foto que tava informação, olha, quando tu vê o bicho com isso aqui e tudo mais, o bicho tal.
Quando tu vê espécie de tartaruga, olha, aqui, ó, conta as placas, vamos lá, então esse bicho tá. Então, você tem que estar predisposto a aprender novas coisas, ou a fazer pelo menos o mínimo do que, às vezes, não é muito a sua área, mas você tem que aprender, assim, você tem que saber. A gente muitas vezes na graduação forçada a se especializar cedo, né? Tipo assim, nossa, eu vou ser ornitólogo, eu vou ser mastojólogo, eu vou ser, trabalhar com angiospermas, falta ser três, você sabe o que é isso, lá. Enfim, e aí você se fecha naquilo e tudo mais, assim. E às vezes, cara, a gente até quer que você saiba isso, se estiver atrás dos profissionais. Olha, você sabe identificar, se você trabalha com herpeto, com serpente, com assim, isso aí. Olha, mas a gente vai querer também saber, quando tu achar a espécie tal, por favor, cataloga pra gente quais eram as plantas que estavam ao redor, associadas àquele bicho. E o cara não sabe fazer um essicato, não sabe coletar o material para identificar a planta, entendeu? Tipo assim, eu não estou pedindo para você dizer que eu tenho um artigo aqui sobre a planta, mas será que você consegue coletar o material para você identificar depois? Ou será que você sabe pelo menos mais ou menos qual era a família? Sabe assim, então as pessoas estão muito fechadas a querer se especializar, porque as condições de se manter fazendo a mesma coisa estão muito tranquilas hoje, né? Então, naquela época a gente brigava, tipo assim, qualquer oportunidade que aparecia a gente estava se enfiando. Hoje as pessoas podem permanecer no mesmo lugar com mais tranquilidade, mas às vezes isso é ruim. Você pode ir mais fundo, agora tem condições de poder receber uma bolsa e poder ir fundo daquilo, ótimo. Mas não se fechar, sabe? Não se fechar. Hoje, por exemplo, eu me arrependo de não ter terminado a licenciatura. Eu fiz, só faltou os estágios na época. Porque aí eu entendi de mestrado e, tipo assim, hoje estou precisando trabalhar com educação, tipo assim, eu preciso ouvir pessoas trabalhando com educação, ver o que é que eles sugerem e tudo mais. Por quê? Porque apesar de eu não ter concluído uma coisa que eu realmente precisaria hoje, né? Se eu tivesse concluído, com certeza eu teria uma expertise melhor, mas eu também não me fechei, eu tipo assim, vou ver textos aqui, vamos lá, entendeu? Vamos ver o que é que outras pessoas fizerem com situações parecidas, assim. E, bom, não é um problema exato, a gente teve esse problema, não é uma dificuldade tanto que eu tive, como eu falei, eu comecei com botânica, fui para crustáceo, fui para ave, hoje trabalho com 3 grupos, entendeu? Assim, quem vê de fora, esse cara não sabe o que quer, mas eu sabia muito bem o que eu queria estar fazendo acontecer aquilo. Nem que eu precisasse abrir outras portas e tudo mais. Então, eu vejo hoje muito isso com dificuldade, eu percebo que às vezes eu preciso contratar alguém, eu preciso chamar alguém para a equipe, e é muito difícil achar alguém que não esteja os dois pés só no único caminho, que às vezes consiga fazer um pouquinho do básico do outro, as pessoas estão muito se fechando. Acho que isso é uma dificuldade geral do biólogo hoje. Eu acho que pontuaria principalmente essas coisas. Assim. Porque problema toda profissão tem de rumo, sabe? Assim, muitas, mas eu colocaria isso como principais. Assim. O Thiago tá falando aqui que aula de campo, falar de campo é gatilho. Mas calma, Thiago, vai dar certo. Vocês Vai, vão ter gente. aulas de campo. É possível que vocês cansem de campo, que vocês peguem carrapato no campo, já peguei. E tranquilo, vai acontecer, relaxa, tá? Tô torcendo pra que tudo dê certo. Não a parte do carrapato, a vivência legal, tá? É importante a parte do carrapato também, É importante. Né? educativo e nossa. João tá Não, e dizendo tipo, que atrás de minicurso, verdade. Minicurso ele fornece, às vezes, determinados saberes que a gente não vê na graduação, né? Então amplia o leque. Toda a oportunidade que vocês têm de ampliar o leque de visão de vocês, ver novas perspectivas, conversar com outras pessoas, tudo isso é muito válido. conversar com outras pessoas, fazer grupo de estudo também é importante, eu acho que Uhum. é importante ter essa aprendizado entre vocês mesmos. Mas o que é que eu vou, sei lá, não depender só do professor. Eu digo que a gente tem que aprender as coisas, apesar do ou graças ao professor, entendeu? Você tem esses dois caminhos, você tem que aprender as coisas. Uhum. E grupos de estudo, aí, na época que a gente não tinha disciplina de evolução, a gente fazia o grupo de estudo de evolução, Já como deu. de hoje tem aves e tudo mais. Só um minutinho aqui. Ah, A Isamara, querida. Ela tá falando sobre área de interesse, que tá pensando em se especializar, né? Que gosta de micro, herpeto e entomologia. Veja que são coisas diferentes, né? E aí o ideal, vai conhecendo um pouco de tudo. E os caminhos, gente, eles vão se fazendo à medida que você vai andando na graduação. Então, gosta de muita coisa? Pesquisa. E aí você está fazendo uma disciplina que você gosta muito? Lê artigos, procure sites, procure outras informações. Aproveita para se diversificar nesse momento, porque em determinado momento vai aparecer um estágio, vai aparecer uma monitoria e você pega, a vida vai mostrando os caminhos.
E é interessante que você tenha muitas visões, assim. Vai deixando acontecer, eu acho que as coisas vão aparecendo. E aí tem, acho que uma pergunta pra ti, Rai, do Vinícius. É isso, sou interessado. Rapidinho. Micro, herpes, entomologia, que legal. Massa, né? Fora da minha área de interesse, quando você trata de especialização. Mas, assim, algumas coisas você pode ir atrás por curiosidade, outras coisas elas vão aparecer, certo? Algumas demandas, assim, olha, é interessante que você, mas eu não sei fazer mais, você tem que aprender, assim. Tipo isso, como eu falei, eu não tinha experiência em a parte genética, eu precisei, que eu trabalhei com periquito carcinogênico no mestrado, e é uma espécie que não tem dimorfismo sexual, não tem, assim, você não bate o olho e diz quem é macho e quem é fêmea, só através da parte genética. E aí a gente coletou todo o material dos bichos, tive que ir bancar de laboratório, passei 2 meses sexando os bichos. Então, tipo assim, coisas que eu não era da minha rotina, ir pro laboratório, passar o dia no laboratório, processando das cores, pipeta e tal, fazendo outras coisas lá. E, tipo, não era da minha rotina, mas tive que fazer. Tipo assim, olha, só vai se fizer isso. E aí? Vamos lá. Entendeu? Tipo, tem que aprender e vai, tipo assim, as oportunidades vão aparecendo. É bom que você vá, não é que as oportunidades vão aparecendo, né? Não é que as coisas vão aparecendo de forma fácil, tudo não. Mas, assim, algumas demandas vão ser exigidas e você não pode criar um bloqueio, né? Tipo assim, olha, eu não vou fazer isso porque eu não sei, se você não sabe ainda, mas de repente é até interessante que você aprenda. Vinícius. Tem, você não imagina quanto tem. A maior parte do biólogo é isso, tem intercalação de áreas e mundos. Vinícius Sampaio. Eu peço desculpas, vai ser muito invasivo, mas acredito que outros colegas também tiveram uma curiosidade. Qual seria a remuneração estimativa que você consegue, poderia falar sobre? Hoje eu trabalho, essa parte da falando é voluntário, né, como eu falei, assim. Não é um trabalho que o dinheiro que eu recebo, eu volto e passo de continuar fazendo esse trabalho. Em relação ao porto e o trabalho que eu faço com a Quasis, juntando os dois, deve dar perto de, acho que pouco mais que 5 salários. Todo mundo correndo Tá no Google pra olhar o valor do salário. Aí, ó, se você está Se na você não universidade, não sabe sabe o qual é o valor salário mínimo, porque é um isso é um privilégio, bom viu? Isso é um sinal. privilegiado. A vitória foi rápida aqui no gatilho. Isso Rápido aí. no gatinho. Gente, eu tenho uma perspectiva muito propositiva, muito esperançosa sobre as coisas. Eu acho que na nossa convivência vocês vão perceber isso. Então, a gente perguntou quais eram as dificuldades e eu queria que o Rai falasse um pouco das felicidades de ser um biólogo. Que eu acho que a gente não pode encerrar esse encontro tão incrível falando só de penúrias, né? Eu acho que cabe olhar perspectivas positivas e esperançosas no cotidiano do biólogo. Só pegar o gancho aqui do João Vitor. Cara, você falou assim, trabalhos vontade também são importantes para criar um network, conhecer profissionais. Cara, eu digo que uma das coisas mais importantes de todo encontro de pessoas, assim, é o network, é conhecer pessoas. Eu tinha um professor que falava assim, se você foi para um congresso e não conheceu 5 pessoas, fez errado. Sabe, assim, ele fala assim, conhecer pessoas, escutar, porque são realidades, ainda mais na biologia, que às vezes a pessoa que está do seu lado, na disciplina, ela tem uma realidade totalmente diferente, porque ela é de outro laboratório, atua com outro professor, então, tipo assim, conhecer pessoas é muito importante. Não é só por questão de indicação, é entender como são rotinas diferentes, entender como é trabalhar em ritmos, às vezes, diferentes, demandas diferentes, certo? Então, sim, o que eu faço lá com a Xalana, eu já conheci pessoas incríveis, assim, sabe? As próprias minhas são mulheres incríveis, assim, sabe? São pesquisadoras excelentes, assim, são mais alto nível, mesmo. Fora as pessoas que vão lá também. Conheci fotógrafos que chegam lá com aqueles caras, falta 2 carros só para equipamento, sabe, umas coisas assim. Conheci gente, assim, super humilde, mas que me olhou assim, olha, fica olhando para aquela plantinha ali que tal hora a florzinha dela fez. Tipo assim, são pessoas que têm conhecimento diferente, têm natureza diferente, e acrescentam muito. Então, tipo, tudo, inclusive essa aula, né, tipo, aqui é uma das grandes perdas do online, que eu não vou lembrar a cara de vocês, porque eu não tô aqui, tipo, mais essas figurinhas, né, mas essas fotos aqui, vocês escolheram as melhores fotos, né, tudo mais, na vida real ninguém é tão bonito assim. E aí, Teve gente tipo, até vocês que não vão chamou lembrar de vocês, né? fotógrafo, né, pra tirar foto. Tem algumas pessoas que querem incrementar as coisas, tudo. Aí, conhecer pessoas é muito importante, qualquer coisa que você faça, não só na vontade, conhecer pessoas
se relacionar bem, certo? Inclusive com pessoas que não são fáceis de se trabalhar, certo? Assim, é muito importante conhecer pessoas. Sim, sobre as partes, valeu, Larissa, por nada. Vá com Deus, pela sombra. A parte boa, cara, eu posso... esse é difícil de pontuar as melhores partes. A parte boa, cara, hoje, por exemplo, eu consegui conciliar as duas coisas que eu mais amo, que é a biologia e a fotografia, nas coisas que eu faço, né? Então, eu fotografo todos os dias, e todos os dias é diferente. Assim. A gente que trabalha em campo, né? Eu não sei exatamente. A rotina de laboratório também é diferente. Engana-se quem acha que seguir protocolo de laboratório é mesmice, né? Todo trabalho tem um momento de mesmice também, mas de forma geral, você trabalha com qualquer coisa que é vivo. Sala de aula é uma loucura, trabalho de campo é inesperado, então, tipo, então, a, a não rotina, né, quando eu falo, eu vou para o campo, mesmo lugar, né, mas eu trabalho olhando para o mar, os bichos do mar, então, tipo, todo dia eu não sei o que vai acontecer, é um privilégio. Às vezes eu fico pensando assim, pô, eu tô no solzão, assim, às vezes 10 horas, fritando, segurando uma câmera que é pesadona, assim, no vira e mexe do mar, eu penso, pô, tem gente que tá em fila de banco agora, né, cara? Sabe, eu fico pensando assim, pô, tem gente que tá travado no estacionamento, e, tipo assim, eu tô aqui, minha profissão me coloca aqui. Por exemplo, eu vou para o Pantanal agora, então, tipo assim, tenho a oportunidade de trabalhar onde as pessoas não trabalham. Já trabalhei em Capuí, já trabalhei aqui na Orla, tipo assim, no barco, vendo, sabe, assim, onde as pessoas fazem, tiram férias e tudo mais. O João Vitor falando agora, né, trabalho em Empresa Júnior, nosso ex-presidente trabalha em Novos de Noronha. Pois é, a Cecília, né, pois é, então, a Ave do Noronha é um projeto que eu também já fiz uns trabalhos com ela, possivelmente vai voltar a trabalhar junto muito em breve. E uma das partes, cara, talvez a parte mais interessante é você conseguir ter uma... Isso é da biologia como um todo, né? Eu acho que, por exemplo, coisas como uma vez que você entende evolução, por exemplo, nunca mais você é a mesma pessoa. Uma vez que você aprende a ir para o campo e entender as coisas, tipo, por que aquele ambiente está daquele jeito, por que aquele ser vivo está ali, por que as coisas são daquela forma, ninguém enxerga o mundo, ninguém enxerga as coisas como o biólogo enxerga, né? A gente tem uma peculiaridade. E você trabalhar com o biólogo faz com que você continue incrementando esse seu olhar, que é muito diferencial, você é muito positivo. Normalmente biólogos, assim, mesmo de áreas diferentes, a gente consegue se incrementar muito o trabalho um como o outro. Então, assim, é difícil eu falar hoje quais são os principais pontos, porque são muitos, cara, são muitos. Assim. Não é fácil trabalhar com biólogo, quer dizer assim, não estou dizendo que é um mercado fácil, que vocês vão sair empregados, tudo mais, assim, é difícil, mas, assim, às vezes a remuneração não é tão interessante, eu fiz muito trabalho que eu quase que paguei para trabalhar, certo, assim, às vezes se mete enrascado com qualquer outra área também, sabe? Mas, assim, a nossa profissão nos coloca em uma realidade que é muito diferente da mente das pessoas, né, assim, que é trabalhar ainda com os ambientes naturais, trabalhar ainda pesquisando em cima de animais, de plantas, de micro-organismos, é uma realidade muito nossa, isso é muito motivador, sabe? Apesar de a gente estar num ambiente em que a preocupação com o meio ambiente tem diminuído muito, assim, principalmente pelos setores, pelos poderes decisivos, né, políticas e tudo mais, continua sendo muito engrandecedor e muito válido qualquer ação que a gente faz, né? Então, eu nunca saí para fazer um trabalho e me achei inútil, assim, sabe assim, tipo assim, nossa, tipo, esse trabalho que eu estou fazendo não serve para nada, tipo assim, sabe assim, não é modificador, não. Toda vez que a gente vai para campo, a gente gera alguma transformação. Então, isso é um privilégio muito grande, você trabalhar com isso, poder, assim, tudo mais, influenciar. Nem sempre as modificações que a gente gostaria de fazer, a gente faz, na verdade, a grande minoria das vezes, mas algumas modificações a gente faz. E a melhor parte, com certeza, de trabalhar com biólogo é poder ser versátil, né? Como eu falei, assim, não fechem portas, não fechem portas, não criem, não associem áreas a professores, tipo assim, eu não gosto de botânica, porque o professor tal é ruim, sabe? A professora tal é ruim. Eu não gosto de biologia, sei lá, de celular, porque não é isso, sabe? Não associem áreas a professores, assim, a biologia, eu acho que toda área hoje é interessante. E, bom, basicamente, é isso, que se falar a parte boa, a gente vai dar outras aulas aqui, tudo.
Maravilha. Eu fico muito feliz quando a parte boa ela se estende muito mais do que as penúrias e querelas. Eu e Priscila, por exemplo, para encerrar, a gente é do mesmo tempo, né? A Priscila entrou um pouco antes de mim. A gente chegou, eu era uma pessoa meio precoce, né? Eu gostava de assistir aula com as pessoas de outras turmas também. Então, ela de uma onda, às vezes eu ia assistir aulas com a turma delas também, assim, tudo mais. E a gente se conheceu na graduação, depois cada um seguiu o seu curso da vida, depois a gente se encontrou por outros motivos, né? Com outras áreas, porque eu fotografava e porque ela trabalhava com yoga. E aí cá estamos agora de novo, voltando à questão da universidade, mas agora ela no papel de professora e eu contribuidor. Então, tipo, e isso aconteceu com vários, por exemplo, teve amigos meus da biologia, do laboratório, que eu fui fotografar o casamento, teve outras pessoas que eram da turma tal, e eu falei assim, cara, tô precisando de alguém que me ajude aqui com essa análise de solo, eu lembro que foram trabalhava com isso, aí atrás da pessoa, e cara, tu ainda trabalha, pois vamos lá comigo, entendeu? Aí, tipo assim, os vira e mexe, ele fala assim, a UFC ela tem um vórtice, depois que você entra, é muito difícil você sair, em algum momento ela te puxa de volta, a UFC, seja pelas pessoas ou pelas coisas mesmo que a UFC vem. Bom, acho que é isso. Ótimo, né? Tem uma outra reunião daqui a pouco, então adoraria estender. Vai ter um meet logo agora, então a gente vai ter que encerrar. Eu acho que não sei se dá mais para alguma pergunta. Eu acho que vocês estão bem contidinhos. Eu acho que quem tinha perguntas já fez, né? Tem também e-mail, coloquei no chat, caso alguém tenha alguma pergunta depois, né? Ai, muito grata. Lembra aí, eu preciso de alguma coisa. Ai, que ótimo. Então, queria agradecer o Rai por estar aqui com a gente. Não tenho palavras para descrever minha alegria nesse momento. Eu vou parar um pouquinho a gravação, quero dar uma palavrinha com vocês, pedir para vocês não saírem, tá? E é isso, e nossos caminhos com certeza se encontram dentro e fora da UFC. Com certeza. Valeu, galera. Qualquer coisa vocês mandam e-mail. E é isso. Obrigado. Saindo aqui.